Shalom, amada igreja, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glorifiquemos o nosso Senhor, o nome dele por estarmos aqui mais uma vez. É um privilégio nós estarmos aqui. É um privilégio nós estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, recebendo um alimento santo e poderoso. Um alimento que eu acredito que esta igreja está recebendo que a cidade de Arraias não quer. Então, que nós aproveitemos a presença do Senhor, porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, que nós estejamos na presença dele com o nosso coração aberto, para que ele complete a boa obra dele em nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 55. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 6. Amém? Isaías 55. Isaías fica depois de Salmos, depois de Provérbios, no Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, versículo 6. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Que nós possamos refletir, porque o Senhor está de braços abertos a contemplar a nossa oração, a nossa adoração, a nossa entrega a Ele. E aqui Ele fala que o Senhor é grandioso em perdoar. Então ainda há tempo para nós pecadores. Ainda há tempo para nós que somos imerecedores da misericórdia do Senhor. Mas que Ele tem misericórdia, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então ainda há tempo de nós entregarmos o nosso coração verdadeiramente na presença do Senhor. Que nós hoje venhamos refletir e que o Espírito Santo traga um entendimento em nossos corações hoje, que não é mais um culto, é o culto. É o culto onde iremos cultuar o nome do Senhor e queremos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele. Verdadeiramente. Para que hoje o Senhor venha em nossas vidas e que os teus olhares estejam sobre nós. Amém? Eu convido a diaconisa Gislaine para fazer a oração inicial. Vamos nos elevar no nosso pensamento ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Pai amado, Pai querido, ó Senhor Jeová, Pai amado, somos indignos de estar na Tua presença. Somos indignos de estar na Tua presença, perante o Teu altar sagrado, Senhor. Mas pela Tua santa misericórdia, Tu nos trouxeste aqui hoje. Oh Pai, a tristeza é imensa, Senhor, de ver uma multidão caminhando com passos largos para o inferno, oh Pai, porque não querem, Senhor, saber da Tua presença. Não querem saber, Pai. Não querem saber, Pai, em se doar a Ti.
As pessoas só vão a Ti querendo algo, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia das almas que desprezam, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. A mensagem da cruz e do sangue, Senhor. A mensagem, ó Pai, que nos faz trazer arrependimento, ó Pai. Porque somente essa mensagem nos faz mudar de vida. Somente essa mensagem nos faz, Senhor, chegar ao Teu coração, ó Pai. Mas pessoas, Pai, nessa cidade, ó Pai, preferem, Senhor, a apostasia. Preferem, ó Pai, se doar mamon, Pai. Ó Pai, tenha misericórdia das almas que não entendem, ó Pai. Elas estão cegas, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai. Pai amado, eu te agradeço por ter abrido os nossos olhos, Pai. Eu te agradeço por ter nos trazido para a Tua presença, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por ter nos dado o mais puro, o maná do céu, ó Pai. Todos os dias, Tu nos dá o melhor que Tu tens, ó Pai. Tantas revelações que vêm diretamente do Teu trono sagrado, ó Pai. Somos imerecedores, ó Pai, de tanto amor. Somos imerecedores, ó Pai, porque somos filhos ingratos, ó Pai. Por mais que Tu nos destes, ó Pai, ainda somos falhos perante a Ti, ó Pai. Oh Senhor, que o Seu Santo Espírito venha sondar os corações aqui presentes nessa noite, ó Pai. Que venha trazer o mais profundo arrependimento, Senhor. Oh Pai amado, que o Seu Santo Espírito faça nos lembrar de tudo que fizemos nesse dia que Te desagradou, Senhor. Oh Pai amado, venha falar aos nossos corações, para que possamos ter a chance de nos redimir perante a Tua face, Senhor. Oh Pai amado, quando olhamos, ó Pai, por uma nação, Senhor, como que, ó Pai, totalmente avivada, Senhor, totalmente entregue à Tua vontade, Pai. Pessoas humildes, ó Pai, totalmente dedicadas a Ti, Senhor. Dá uma tristeza, Pai, olhar para essa nação, olhar para esse estado, olhar para essa cidade, ó Pai. Porque as pessoas não querem, Senhor. As pessoas estão cegas, ó Pai. As pessoas estão tão impregnadas do seu eu, do seu achismo, ó Pai, que elas não querem saber da Tua mensagem, Senhor. Elas não querem mudanças, elas só querem o que Tu quer, pode dar a elas, Senhor. Por isso eu clamo por misericórdia, Pai. Que haja, Senhor, levanta, Pai, servos fiéis dessa nação. Levanta, Pai, pessoas dedicadas à Tua obra, Senhor. O Santo Espírito venha tocar os corações desobedientes nessa noite, ó Pai. Que eles possam se arrepender amargamente de estar cuspindo na face do meu Senhor novamente. Estarei profetizando, meu Senhor, novamente, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que quando voltamos para o povo, nós estamos massacrando o Teu Filho novamente. Tenha misericórdia das almas, ó Pai. Jesus todos os dias. Oh Senhor, sabemos que Teu Filho não vai voltar mais para aquela cruz. Sabemos que a chance foi dada e muitos estão caminhando com passos lá para o inferno porque não querem se doar ao Senhor, Pai. Não querem renunciar, Pai. Não querem deixar os seus achismos. O seu eu, Pai. Tenha misericórdia das almas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Oh, Espírito Santo, venha sondar os nossos corações essa noite. Que venha ministrar nessa noite aos nossos corações, ó Pai. Abre o nosso entendimento, ó Pai. Que as escamas caiam, ó Pai. Que os corações se abram, ó Pai. Que os nossos corações possam se levar a Ti neste momento, ó Pai. E que possamos nos doar, Senhor, o melhor que nós temos essa noite para Ti, Pai. Porque Tu mereces o nosso melhor. Mas somos falhos, somos miseráveis, somos pecadores. Não merecemos estar na Tua presença. Porque nós crucificamos o inocente, Pai. Nós não temos merecimento de estar na Tua presença, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia, ó Pai. Toca os corações dessa noite de todos, Senhor, nessa cidade, ó Pai. De todas as igrejas apostatadas, ó Pai. Que eles se voltam ao verdadeiro arrependimento, ó Pai. Que eles possam ter uma chance, Senhor, de redimir, Senhor. E quando a última trombeta tocar, eles possam ter a chance de entrar, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia, Pai.
Pai amado, nos dê força, aumente a nossa fé, nos dê perseverança, Pai, porque às vezes é tão difícil, Senhor, continuar, Pai, e olharmos para fora, Pai, e ver pessoas que não querem mudança, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai das almas. O Espírito Santo venha ministrar essa noite em nossos corações. Que cada palavra que hoje dita direcionada por Ti, Pai, possa trazer mudanças necessárias. E que possamos nos doar, Senhor, de coração a Ti nessa noite. Eu clamo pela Tua presença, Santo Espírito, porque Tu és digno de honra, glória e louvor. E é no nome de Jesus que eu abro esse culto. Amém. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Pela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Não sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Tu és Jesus. Aleluia, exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, deixa a cruz te libertar. Deixa a cruz te libertar, o Senhor quer nos libertar verdadeiramente. O Senhor Jesus quer nos libertar essa noite de nós mesmos, Senhor Jesus. No altar de adoração
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és 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 Jesus, Filho de Deus. O meu Senhor. Oh, meu Pai, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Queremos Te dar uma adoração verdadeira, Senhor. Seja exaltado nesta noite, Jesus. Seja exaltado nesta noite, Senhor Jesus. Seja exaltado esta noite, Senhor. Nós profetizamos hoje que Tu, somente Tu é o nosso mestre. Nós não temos outro Senhor. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrego o mar afora. Pra hoje eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. Eu profetizo porque o coração é teu. Somente Deus, Senhor Jesus, eu profetizo, Senhor, eu sou tua. Os outros caminhos são teus, Senhor. Oh, Senhor. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Nas ondas grandes vem, tentando me arrancar pra longe da presença. Mas não vai conseguir, nós nos agarraremos nele. Aleluia! Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Oh, Senhor Jesus, nós só temos a Ti. Oh, Pai, quando as pessoas confiam em carros, em cavalos, em espadas, em armas,
Oh, Senhor, enquanto elas se refugiam em qualquer um esconderijo desta terra. Oh, Senhor, nós queremos nos refugiar em Ti. Nós queremos nos esconder na sombra das Tuas asas, Senhor, debaixo dos Teus pés ao nosso lugar. Prostrados aos Teus pés, Senhor Jesus. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas pra dizer, tentando me abraçar, pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do Teu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Nós esperamos em Ti, Senhor Jesus, nos rendemos aos Teus pés, nos humilhamos nesta noite, Senhor Jesus. Atende os Teus olhos como chama de fogo para nós, tão pequenos, mas que precisamos do Teu olhar, Senhor Jesus. Pois o Teu olhar é o que nos alimenta, o Teu olhar é o que nos sacia, Senhor Jesus. Vem com a Tua presença nos encher esta noite, Senhor. Espírito Santo, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos de Ti, Senhor Jesus. Rendidos estamos, Senhor, a Ti, Senhor. Rendidos estamos, Senhor, a Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, oh, Senhor. Seja adorado, meu amado. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti, Senhor. Não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, não temos nada a Ti. Nada, nada, nada. Ninguém é capaz de nos dar a salvação. Ninguém é capaz de nos trazer paz senão a Ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és, o Todo-Poderoso. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a Ti. Com os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti, não tem outro bem além de Ti,
Senhor, ó meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, seja o único pedido, Rei. O Rei. Seja adorado, Rei. Seja adorado, Rei. Como 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Oh, meu Senhor, oh, aleluia, digno de todo louvor, digno de toda glória. Só tu merece o louvor, Senhor, nós te adoramos esta noite, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Oh, meu Pai. Senhor, tome posse da nossa vida, Senhor. Eu me humilho diante de ti, Senhor Jesus. Tome posse da minha vida, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós não temos mais nada além de ti, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, e eternamente cantar que tu és santo, Senhor Jesus. E que nós não temos outro Deus além de ti, Senhor. Oh, aleluia, glória ao Senhor, igreja. Ele está aqui. Todo mundo, todo meu coração é soberano. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador, nosso libertador, não há outro. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso,
eu te Aleluia, Senhor, seja salvado, Senhor Jesus. Seja adorado, Senhor, em todo o universo. Seja engrandecido em teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Espírito Santo, prepara corações para adorar o Senhor. Eternamente, Senhor, eternamente, Senhor. Vem sobre nós esta noite, Senhor. Eu creio na tua presença, Espírito Santo. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. Essa minha força, meu refúgio, libertador. Meu Senhor, grandioso, vencedor, em teu nome há poder, nome de Jesus, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Majestoso, minha vida eu te dou. Nós estamos aqui, Senhor, nós queremos ser continuados em tua presença, Senhor. Oh, meu Pai Santo, é o teu nome, não ouve como tu, Senhor Jesus. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Shalom, amados. Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos na presença de Deus Todo-Poderoso para adorar, para exaltar, clamar pela tua misericórdia, clamar para que o Espírito Santo ele possa vir sobre essa cidade, ele possa
tocar nos corações daqueles que levam o Senhor ao vitupério. Deus tenha misericórdia desse povo, Deus tenha misericórdia daqueles que estão comercializando abertamente a obra do Senhor. Sequer tem vergonha de dizer, não tem nem vergonha. Nem vergonha tem mais de dizer que está vendendo as coisas do Senhor, vendendo a obra do Senhor, se entregando a Mamon, príncipe das trevas, os filhos do diabo. A palavra do Senhor diz que o tempo em que vivemos é tempo de choro, é tempo de lamento, é tempo de clamor, não é tempo de festa, não é tempo de shows. Porque quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais eles teimam em crucificar o Senhor novamente. Mais eles teimam em levar o Senhor para a cruz novamente. Mas não pode. Por mais que eles tentem, eles não vão conseguir. O Senhor não pode voltar para a cruz. Por mais que Ele nos ame, por mais que Ele queira, mas Ele não pode voltar para a cruz. É impossível. É impossível. Pai poderoso, eu lhe agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Mais uma, Senhor, de estarmos reunidos em teu nome. Senhor, capacita, Senhor, este servo que está para falar com o teu povo. Este servo que aqui está, Senhor, não tem capacidade. Senhor, eu não posso pregar nada aqui, eu não posso falar nada aqui se tu não estiveres aqui. Ó Espírito Santo, que tu possas, Senhor, tomar a minha boca, que tu possas tomar o meu pensamento, Senhor, e falar com o teu povo nesta hora. Espírito Santo, esteja presente como a tua palavra garante. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder. Pai querido, que todas as hostes celestiais malignas, todas as hostes do mal, Senhor, todas as potestades, os principados que têm se levantado, Senhor, contra o teu povo, Pai, que caia por terra, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que o teu povo seja blindado, que o teu povo, Senhor, vista as tuas armaduras, Senhor, nesta hora, Pai, para que o inimigo, Senhor, ele não tenha chance, Senhor, porque o inimigo já foi derrotado, Senhor. O inimigo, ele já foi derrotado. Ele teima, Senhor, em batalhar contra o teu povo, contra o teu exército, mas ele não pode, ele já foi derrotado. O teu filho amado já pagou o preço na cruz. Pai querido, eu te peço no poderoso nome de Jesus, que tu possas mostrar para nós, Senhor, que tu estás aqui. Que tu possas tocar em nós, Senhor, e dizer, ó Pai, que tu estás aqui. Que todos saibam, Senhor, que há Deus neste lugar. Que todos saibam, Senhor, que o Deus que fala aqui é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu te agradeço, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, amados, no poderoso nome do Senhor. Mantenham-se na presença do Senhor. Tempos difíceis. Baixa um pouquinho, por favor. Vamos ver a ministração, tá bom? Mais. Aleluia, Senhor. Pode baixar mais. Por favor. Ok, obrigado. Amém, queridos? Dona Dalci, como é que está hoje? Amém. Que o Senhor possa lhe abençoar. Amados, o Senhor hoje ele nos traz na casa dele para nós falarmos mais uma vez sobre a salvação eterna. Para nós compreendermos um pouco mais a salvação eterna. O quanto é necessário, urgente, nessa hora que nós estamos vivendo, que nós possamos
renunciar a tudo e a todos, se for necessário, para caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Vivemos os últimos dias, vivemos os últimos instantes. Nós vimos aqui ontem, eu mostrei para vocês a escada do Senhor, que o Senhor desceu ali no Quênia, mostrando que a profecia da entrada da igreja no céu, metade dela já se cumpriu. Metade dela nós já vimos com os nossos próprios olhos. Olhos carnais, olhos do pecado, olhos que já viram tanta abominação. Agora veio diante dos nossos próprios olhos as escadas do céu, as escadas celestiais que dão entrada para a Nova Jerusalém. Aleluia. Por isso o Senhor vem falar mais uma vez conosco a respeito disso. Por isso o Senhor vem nos alertar mais uma vez. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados, que, meu Deus, é terrível. É terrível a apostasia que tem tomado conta das pessoas. É terrível. Quem tem sustentado o evangelho da prosperidade são os mercenários que aí fora estão. Aqueles que correm atrás de materialidade. Aqueles que não buscam a Deus porque Deus é Deus, mas buscam a Deus porque Deus tem algo a oferecer. Aqueles que pagam para ter de volta, aqueles que querem comprar as bênçãos do Senhor. Quem sustenta o profano evangelho da prosperidade é pior do que quem está no altar pregando o evangelho. Aleluia. A palavra de Deus diz que serão julgados aqueles que fazem e aqueles que consentem. Ou seja, aqueles que fazem e aqueles que compartilham, aqueles que participam, aqueles que aprovam o pecado, a imoralidade. E eles estão fazendo isso aí. Descaradamente. Descaradamente. E a única coisa que nós podemos pedir é misericórdia. Somente misericórdia. Nós não podemos julgar, nós não podemos pedir justiça para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a justiça que pedimos para os outros é a mesma que serve para nós. Temos que pedir misericórdia. Orem, nas suas orações, orem pela igreja dessa cidade. Orem. Orem, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor vai nos falar mais uma vez a respeito de salvação. E hoje o Senhor quer falar sobre as 4 arcas do Senhor. A palavra de Deus, ela nos apresenta, e essa palavra ela veio mediante uma ministração do profeta, mas o Senhor nos apresenta 4 arcas em toda a palavra dele. E nós veremos que nós dependemos dessas arcas. Nós dependemos da arca. Nós precisamos entender o que é a arca. Nós precisamos entender o porquê que o Senhor está falando dessa arca nesse momento. E o porquê, e como, qual é a nossa dependência da arca. Amém? Então vamos abrir os nossos livros, as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Gênesis capítulo 6. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. O teu nome é santo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 6. Como o tempo já está bem corrido, vamos ler a partir do versículo 13. Gênesis 6, 13. Glória a Deus, Senhor. Amém, queridos? Vamos ler? Diz a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro, por fora com betume. Amém? Pode se sentar, em nome do Senhor. Essa é a primeira arca que o Senhor nos traz. Essa é a primeira arca que o Senhor nos apresenta. O Senhor, Ele... Diz, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que aquilo que veio que volte.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. A arca do Senhor, amados. No livro de Gênesis, o Senhor convida, o Senhor chama, o Senhor olha para a terra. E o Senhor nota, o Senhor observa que a terra está muito povoada, que a terra está cheia da humanidade. A humanidade, ao passo que a humanidade ela cresceu em número sobre a terra, sobre o planeta Terra, na época, no tempo de Noé, também cresceu em pecado, cresceu em maldade, cresceu em homossexualidade, cresceu em injustiça, cresceu em pecado. No mesmo nível em que a humanidade crescia, em que a terra estava toda habitada, também crescia o pecado, a maldade, todo tipo de pecado que desaprova o Senhor. E o Senhor olhou para a terra e disse: e vou exterminar, eu me arrependo de os ter criado. Meu coração se encontra entristecido. Nós já aprendemos isso aqui de uma forma muito poderosa. Mas quando o Senhor olha para a terra, o Senhor então vê alguém, da qual a palavra diz que esse alguém, Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Significando que Noé não era igual àquele povo que tinha provocado em Deus uma profunda tristeza no coração. Significando que Noé era diferente. Que havia algo em Noé que era diferente. E esse algo que havia em Noé não era algo que desagradava a Deus, mas conforme a palavra do Senhor, era algo que achou graça aos olhos do nosso Senhor e Deus, Jeová. O Senhor é justo, amados. O Senhor vai fazer justiça. O Senhor tem feito justiça. O Senhor continuará fazendo justiça. Noé não foi destruído junto com os outros, apesar de toda a humanidade estar pervertida. Simplesmente Noé e a sua família foram salvos. O Senhor é justo. Não pensem vocês que o vitupério que estão fazendo com Jesus, não pensem vocês que o sangue que eles estão vendendo aí fora, que a imoralidade que eles estão praticando, prostituindo o culto do Senhor aí fora, vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Não vai. Que Deus tenha misericórdia da alma daqueles que praticam essas coisas. Porque o Senhor é justo. Não é por maldade, é por justiça. Da mesma forma, não pensem vocês que mesmo nessas dificuldades das quais nós estamos vivendo nos dias de hoje, nas tremendas, não dificuldades pessoais, porque sinceramente aqui dentro dessa igreja, se tem alguém com alguma dificuldade pessoal, precisa se preocupar. Precisa se preocupar. Alguma dificuldade financeira, alguma coisa nesse sentido, precisa se preocupar, porque aqui não é para ter esse tipo de coisa. Mas a angústia no coração, a tristeza no coração de ver os teus irmãos, a tua família, os teus filhos, os teus se perdendo aí fora, e você só pode orar e pedir por misericórdia. E esse é o tempo em que nós estamos vivendo. E é por isso que o Senhor mostra a situação da igreja para a gente. Mas, enfim, amados, o Senhor tinha um propósito ao falar para Noé, ao pedir para Noé a construção dessa arca. Durante 120 anos, Noé construiu a arca do Senhor. 120 anos. E a palavra do Senhor diz que Noé era o pregoeiro, o apregoador, aquele que pregava a justiça, assim como nós estamos pregando agora. Então Noé, o que significa dizer que Noé disse para o povo se arrepender. Noé disse para o povo que o Senhor ia destruir toda a iniquidade, toda a maldade. Mas 120 anos o povo não se arrependeu. 120 anos o povo não se arrependeu. Então, o Senhor, para salvar Noé, é a parte mais importante para nós. Para salvar Noé, para tirar Noé da destruição, para salvar aquela família de justos diante do Senhor, o Senhor então manda Noé construir uma arca. Então nós vemos aqui que o objetivo principal da arca é que, desta arca primeiro é salvar o povo de Deus. Salvar aqueles que eram obedientes ao Senhor. Salvar aqueles que se colocavam diante de Deus de uma forma tal
que achavam graça diante dos olhos do Senhor. Mesmo todo tipo de maldade, todo tipo de perversidade acontecendo em sua volta, mas eles eram tão fiéis ao Senhor que eles acharam graça aos olhos do Senhor quando o Senhor olha para a terra e quis destruir a terra, toda a terra. Então o Senhor combina, o Senhor diz para Noé, e Noé simplesmente, amados, obedeceu. Agora imaginem vocês, Noé é a figura do pastor, Noé é a figura do próprio Jesus Cristo, Noé é a figura dos líderes que batalham pela igreja, que sofrem pelas ovelhas. A palavra do Senhor hoje, o Senhor me trouxe essa palavra. Obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, porque eles vão dar conta delas. Glória a Deus. Obedecer aqui não é se tornar capacho, não é se tornar debaixo de pé de ninguém. Obedecer é ouvir a voz de Deus através dos seus servos. Obedecer é saber que o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, quando ele fala, é Deus falando. Aleluia. Quando Noé falava, era Deus falando. Moisés e Arão, amados. Moisés também teve uma arca. Mas Moisés e Arão, quando Deus chama Moisés, Moisés diz para Deus, mas Senhor, eu tenho a minha língua é pregada, Senhor, eu não consigo falar, eu não posso falar, Senhor. Como é que eu vou falar com esse povo? E Deus disse, o seu irmão Arão vai falar com você. E olha o que Deus diz. Deus diz que Arão será a voz de Moisés para o Egito, e Moisés será a voz de Deus para Arão. Aleluia. Quando os verdadeiros servos do Senhor falam, é Deus falando. É Deus falando. Porque Deus ama tanto os seus servos, que Deus é capaz de retardar a destruição, retardar o arrebatamento, para salvar uma família no meio de bilhões de pessoas. Aleluia. Quando nós fomos batizados, antes de ir para Campo Grande, nós não me recordo bem o que era, mas parece que estávamos na iminência de não ir, ou ir depois. E aí eu me recordo de conversar com o nosso amado querido arcebispo, e dizer para ele, não me recordo direito, mas dizer para ele que se nós não tivéssemos ido batizar e o arrebatamento tivesse acontecido, e ele disse, meu filho, Deus seria capaz de retardar o arrebatamento por causa de vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus é misericordioso. Deus é justo. Por isso, Deus estendeu o tempo da graça para aquele povo durante mais 120 anos. Deus ia destruir aquele povo naquela hora. Mas por causa da justiça encontrada em Noé, Deus estendeu o tempo da graça para eles 120 anos. 120 anos. Mas então, qual é o objetivo principal da arca de Noé? A salvação do povo de Deus. A perpetuidade, a continuidade, o povoamento na terra de uma nação, de um povo diferente, de um povo justo, de um povo que adora o Senhor, de um povo que não, mesmo estando no meio de toda a perversidade, não se entrega a ela, não compartilha dela. Noé não compartilhava da perversidade daquele povo. Noé não fazia aquelas coisas. Aquele povo várias vezes quis tirar Noé da sua missão, quis dizer para Noé que ele estava doido, que aquilo ali era mentira, e que era sonho, e que aquelas vozes eram loucura na cabeça dele. E que besteira, que ele ficava dando moral, mas que ele precisava era se divertir, que ele precisava era ganhar coisas e coisas e coisas. E Noé disse, não, não, não. Precisamos dizer não. Precisamos dizer basta. Chega ao pecado. Precisamos dizer basta aquilo que está tirando de nós a presença de Deus, seja uma situação, seja uma pessoa, seja o que for, seja um familiar, seja o que for. Se está tirando você da presença do Senhor, você tem que dizer basta. Chega.
Acabou para o pecado na minha vida. É hora de dizer, é hora de tomar a decisão. Glória a Deus. Então o Senhor dava a Moisés ali uma oportunidade de criar, de construir, na verdade, criar, não construir, porque o único Criador que nós conhecemos é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o seu Filho amado, o Senhor Jesus. Eles são criadores. Mas os demais não, os demais só fazem aquilo que o Senhor já fez. A palavra do Senhor diz que não existe nada novo, tudo já foi feito, nada foi criado, quem cria é o Senhor. Mas então o propósito é que Noé aqui é o povo de Deus, Noé e sua família são os servos do Senhor, são aqueles que foram achados justos. Amém, queridos? Então, esta é a primeira arca do Senhor. Esta é a primeira vez que o Senhor toca nesse assunto da arca. A arca, ela foi um recipiente, né? Uma embarcação, neste caso, uma embarcação que foi feita conforme os moldes do Senhor. Isso é poderoso. Noé não fez a arca do jeito que ele queria. Noé não fez a arca nas medidas que ele queria, na altura que ele queria, na largura que ele queria. Noé nem sabia o que era uma arca. Capacitação do Espírito Santo. Capacitação do Espírito Santo. Mas Noé fez a arca passo a passo, detalhe por detalhe, tudo exatamente como Deus falou para ele fazer. Aleluia. Nós temos uma arca agora, amados. Nós vamos ver. Então, a arca, ela simboliza a salvação do povo de Deus. Essa é a característica principal. Amém? Vamos ler Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Vamos falar da segunda arca. A segunda arca que simboliza a salvação do povo de Deus. E essa de uma forma bastante literal. O nascimento de Moisés. Aleluia. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Vamos ver até onde o Senhor nos permite. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O título é O Nascimento de Moisés. Precisamos entender, amados irmãos, que Moisés simboliza um outro Noé. Alguém que foi levantado por Deus para quê? Para guiar o povo de Deus, para tirar o povo de Deus do meio daqueles outros que estavam completamente envolvidos no pecado, envolvidos no adultério, nos falsos deuses. Os egípcios, amados irmãos, os egípcios tinham Deus para tudo. Os egípcios tinham Deus da fertilidade, Deus do sol, Deus da lua, Deus da água. Os egípcios tinham o Deus da noite, Deus do dia. Os egípcios tinham o Deus que a mulher engravidava, que a mulher paria, que o homem era fértil. Os egípcios tinham Deus para tudo. Para tudo. Os egípcios tinham mais de 300 deuses. Jeová não era suficiente para eles. E o povo de Deus estava lá nesse meio. O povo de Deus estava lá nesse meio. Então, Moisés é um outro Noé, em que Deus levanta para que ele seja aquele que vai guiar, que vai guiar o povo para fora do Egito. Aleluia, glória a Deus. Noé saiu do Egito e todo o Egito foi destruído naquela época de Noé. Todo o pecado foi destruído. Diz a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. A primeira característica de Moisés. Levita. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer descendência. Não vinha de qualquer lugar. Não era alguém que era
filho de um egípcio, era um levita. Nós sabemos que o Senhor escolhe os levitas para serem os seus sacerdotes. Logo, lá na frente, o Senhor vai instruir isso ao próprio Moisés. Mas Moisés era da tribo de Levi. Aleluia, glória a Deus. A mulher concebeu e teve a luz, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. 3 meses, o padrão do 3, amados. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que ia haver de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e o tomou. E abrindo havia o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã e filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moisés é um milagre de Deus. Moisés nasceu numa época em que Faraó havia mandado, ordenado que todos os meninos homens fossem mortos. Todos, que somente as meninas mulheres ficassem. Por quê? Porque houve um tempo em que o povo de Deus cresceu tanto, amados, mesmo na destruição, mesmo sendo escravizados, mesmo sendo mortos, mesmo debaixo de um jugo pesado dos egípcios, o povo de Deus crescia absurdamente. Absurdamente. E o faraó ficou preocupado, ficou com medo desse povo conhecer. E o povo de Deus, o faraó sabia que era um povo diferente. Que o faraó sabia que se aquele povo se tornasse em grande número e eles revoltassem contra aquela escravidão, eles tomavam o Egito. Então ele se precaveu e disse: eu vou parar de crescer esse povo, agora vai só mulher, porque mulher não podia guerrear. Então matam-se as crianças. Mas olha o que a mãe fez. A mãe pega o quê, amados? A mãe pega o filho, depois de 3 meses, não tinha como mais esconder esse filho dos egípcios que estavam matando as crianças. Então a mãe pega a criança, mas antes dela dar um intestino para a criança, ela faz o quê, amados? Ela faz uma arca. Aleluia! Ela faz uma arca. E da mesma forma que Deus instruiu Noé, a mãe de Moisés também foi instruída pelo Espírito Santo a fazer da mesma forma, fazer um cesto, uma arca, representando uma arca que tivesse betume. Para que o betume, amados, é uma espécie de pinche, para que a água não entrasse para dentro. Aleluia! Para que a água não entrasse para dentro da arca, do cesto. A palavra do Senhor, os estudiosos, o povo, eles dizem que o rio Nilo era um rio repleto de animais, de serpentes, de crocodilos. Como essa criança sobreviveu? Como essa criança sobreviveu, amados? Milagre, a própria palavra do Senhor diz que o Moisés significa isso, retirado do rio. Milagre, milagre de Deus. Como se não bastasse tudo isso, a filha de Faraó poderia ter mandado matar. Porque ela sabia, a palavra diz, eu li para vocês, ela sabia que ele era dos filhos dos hebreus, dos filhos do povo de Deus. Ela poderia ter, meu pai disse que vai matar todos, então esse daqui é um que a mãe vou matar. Mas não matou. Não matou, por quê? Porque Deus ali já havia instituído a salvação do povo dele. Moisés ali já tinha sido escolhido por Deus para guiar o povo dele para fora do Egito, para tirar o povo dele para fora do Egito, mediante todos os grandes e poderosos sinais e o poder que Deus entregou para Moisés. Glória a Deus. Então, amados, mais uma vez, e aqui é literalmente, se a mãe de Moisés não
tivesse sido instruída pelo Senhor, Moisés talvez teria morrido, talvez não teria sobrado ninguém, mas os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus, com a mão poderosa dele, com a vontade soberana dele, fez com que tudo se encaixasse, e ali aquela arca, aquilo que levou Moisés, que salvou Moisés e levou ele para que ele fosse criada pela filha de Faraó, aquilo ali já simboliza a salvação do povo de Deus. Aleluia. Porque Moisés simboliza isso. Moisés simboliza isso, amados. Aleluia. Moisés simboliza isso, amém? Glória a Deus. Essa é a segunda arca do Senhor. Vamos ver o que Êxodo capítulo 25, 10 vai nos falar. Moisés, para salvar, para ser usado por Deus, a palavra diz que Moisés precisou matar um egípcio. Foi quando Moisés matou aquele egípcio que ele então foi para o deserto, que ele então encontrou um lar de quê? Um lar de um pastor, um lar de um sacerdote. E ali Moisés construiu a vida dele, e a partir dali Deus o chamou. Tem que matar o Egito. Você pode ser Noé, você pode ser Moisés, Abraão, você pode ser Davi, você pode ser quem for. Se você não matar o Egito dentro de você, Deus não vai lhe usar. Deus não vai lhe usar. O Egito é o pecado. O Egito é o pecado. Para nós sermos usados pelo Senhor, para que o Senhor possa fazer de nós aquilo que Ele tanto deseja, que é servos, nós precisamos matar o Egito dentro de nós. Precisamos matar o Egito que está ao alcance dos nossos olhos, que está ao alcance das nossas mãos, da nossa boca. Matem o Egito. Matem o Egito. E sejam chamados. Aleluia. Êxodo 25, 10. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda arca do Senhor. Essa arca, aleluia, ela é importantíssima, essa segunda arca. A arca que nós estamos tratando agora, o sexto, que salvou o povo de Deus. Aquele sexto, entendam, não salvou apenas Moisés, salvou todo o povo de Deus, significando, simbolizando a salvação do povo de Deus, a retirada do povo de Deus do meio de toda a perversidade. Aleluia. Do meio da terra da maldade, da iniquidade, da falsa adoração. Amém? Vamos ler o que diz o Senhor em Êxodo 25, 10. Diz assim a palavra do meu Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Também farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las a de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela, uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás no 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que arca é essa? A arca da aliança. A arca do concerto do Senhor. Essa é a nossa terceira arca. O Senhor então institui, cria e instrui Noé a construir a primeira arca. A arca que salvou o povo de Deus do dilúvio. O Senhor então, durante o seu plano de salvação, através do Espírito Santo, instrui a mãe de Moisés, dá capacidade para ela, capacita ela para ela esconder um filho por 3 meses. Como esconder um filho por 3 meses em meio a uma caça? Ali estava acontecendo uma caçada. Os egípcios estavam caçando as famílias
querendo tirar a vida das crianças. Como esconder? Milagre, somente por milagre. O Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo protegeu Moisés desde o momento em que ele saiu no Rio Nilo a navegar sem saber para onde ia, e o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, conduziu a filha de Faraó e, enfim, conduziu toda a vida. A segunda arca. A terceira arca é a arca da aliança. Essa arca é a arca em que o Senhor também instrui o povo dele a fazê-la conforme as suas medidas, o seu desejo, a sua vontade. Isso é poderoso e importante. Por quê? Porque isso nos lembra que nós não podemos fazer uma arca de qualquer jeito. Nós temos uma arca também, nós veremos. Nós temos também. Mas nós não podemos. Nós temos que ouvir o Senhor, ouvir quais são as medidas, quais são as vontades, os desejos, como o Senhor quer que nós façamos para estarmos dentro dessa arca. A terceira arca, ela foi uma arca em que o Senhor descia sobre ela. O fogo do Senhor falava, a voz do Senhor falava do altar aonde essa arca estava. Essa arca ela era instrumento de manifestação poderosa da glória de Deus. O lugar onde ela estava tinha a presença do Senhor. A arca da aliança, o pacto, o concerto, o contrato entre Deus e os homens era exatamente o lugar que representava a presença do Senhor. A arca não podia ser tocada. A arca tinha que... Quem seguia a arca tinha que ser de longe, porque a arca de fato era considerada santa, porque ali havia 3 peças fundamentais para a condução da humanidade. Aleluia, glória a Deus. E a presença do Senhor estava ali. O próprio Jesus estava ali naquela arca, porque a palavra era um dos itens que continha, que aquela arca tinha dentro dela, a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Aleluia. Jesus é a palavra. Amém? Vamos ver em Números 10, 33, mais um pouco sobre a arca da aliança, porque esta arca, meus amados, ela simboliza para nós o contrato, o conserto, a escritura, aquilo que o Senhor fez, acordo que o Senhor fez com a humanidade, aleluia, com o teu povo, o povo que ele tirou do Egito. Números 10, 33, 35. Diz assim a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor, ou seja, a arca da aliança, caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar um lugar de descanso. A arca, ela era a presença poderosa de Deus, e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti e os aborrecedores. Aleluia! Glória a Deus. Então a arca da aliança, a terceira arca que o Senhor nos fala, ela é a arca que ela conduz o povo de Deus. Ela é a segurança do povo de Deus. Aquela arca também, a arca da aliança, simboliza a salvação do povo de Deus. O milagre para a vida do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Prestem atenção aqui, amados. Esqueçam a palavra por enquanto. Senão nós não conseguimos terminar essa mensagem hoje. A arca da aliança significava também, como as outras duas, a salvação do povo de Deus. Significava a presença do próprio Deus, a segurança de Deus. A palavra do Senhor aqui onde nós lemos diz que a arca ia na frente como que abrindo caminho, dissipando os inimigos
afastando a presença do diabo, para que o povo dele pudesse seguir em segurança. Em segurança durante o caminho. A arca do Senhor diz que quando o povo de Deus, a batalha que o povo de Deus perdeu, foi a batalha em que a arca ficou para trás. A arca da aliança ia na frente, os inimigos temiam e tremiam. E não tinha inimigo, por mais numeroso que fosse, por mais poderoso que fosse, que vencia o povo de Deus. A arca da aliança aqui também tem o mesmo significado da arca de Noé, tem o mesmo significado do cesto que levou Moisés. É a salvação do povo de Deus, a retirada de Deus do meio do pecado. Só que esta arca aqui específica, ela vai um pouco além. Ela retira o povo de Deus, protege o povo de Deus, guarda o povo de Deus, e ela é fundamental para que o povo de Deus entre na terra prometida. Vamos ler o que está escrito em Josué capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus, Senhor. Eu vou ler aqui, amados, depois vocês busquem, porque senão não vai dar tempo. Josué capítulo 3, versículo 8. Olha o que o Senhor diz para nós. Aleluia, glória a Deus. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierem até a borda das águas do Jordão, pareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará e diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomareis agora 12 homens das tribos de Israel, e cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousar nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca e se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras todos os dias da seca, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está à banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Quando a arca da aliança, o povo, quando Moisés morreu, Josué assumiu, Moisés caminhou a vida inteira praticamente, quase toda a vida inteira, depois de 40 anos, para levar o povo de Deus na terra prometida. Mas quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus retirou Moisés dessa terra, Deus matou Moisés. Deus tinha propósitos maiores para Moisés. Aleluia. E Josué assumiu o lugar dele. E a ordem foi: quando vocês estiverem para entrar na terra prometida, quando a arca da aliança estiver dentro da água, as águas se abrirão. Significando aqui a passagem da arca da aliança pelas águas, a passagem do povo de Deus pelas águas, significa literalmente o batismo. O povo passando pelas águas. O batismo, conforme nós conhecemos hoje. Então essa arca, mais uma vez, foi a arca da salvação. A arca da retirada do povo de Deus. A arca que
da aliança do concerto, a arca que tinha a presença poderosa do Senhor, a arca que continha a vara de Moisés, que continha as tábuas dos mandamentos do Senhor, que é a própria palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a arca do concerto, a arca da aliança, também significou a retirada do povo de Deus, significou a salvação do povo de Deus. Essa é a terceira arca. Mas o Senhor fala de quatro arcas. E se nós olharmos bem para a palavra, não tem outra. Literalmente falando, não tem outra. Nós encontramos a primeira bem clara, nós encontramos a segunda não tanto, a terceira também bem clara e com poderes maiores, para levar o povo um pouco mais adiante. Por quê? Porque cada tempo que passa se aproxima do cumprimento da palavra do Senhor, que é a volta do teu filho amado. Mas e a outra arca? E a quarta arca? Que arca é essa? Vamos ler o que está escrito em Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao 14. Prestem atenção que eu vou ler para vocês aqui. Versículo 12. Sepultamos com ele aonde? No batismo. Vou repetir. Sepultamos com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos, participantes do Egito, participantes da maldade, da iniquidade, participantes do evangelho falso e da prosperidade, participantes de tudo aquilo que afasta da presença de Deus, o Senhor está dizendo, quando vós estavam mortos, nós estávamos mortos no pecado, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Aleluia, glória a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. Agora preste atenção. E tirou de nós a cédula do pecado, tirou de nós a cédula da maldade, tirou de nós a cédula da concupiscência carnal, dos prazeres mundanos. E olha só o que ele fala. E tirou a cédula do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus fala desde o princípio de todas as coisas que há um meio de salvação para o teu povo, nós vemos que no tempo de Noé foi-se criada uma arca. Nós vemos que Moisés, para salvar, para retirar o povo do Egito, Moisés também, um cesto representativo de uma arca, nos mesmos moldes da arca. Nós vemos que a arca da aliança também o Senhor mandou construir para que esta arca ela pudesse então tirar o povo de Deus do Egito, o povo de Deus do pecado, caminhar, guiar, conduzir em segurança na presença poderosa do Eterno, fazer com que esse povo passasse pelo Rio Jordão e entrasse na terra prometida. Se há, meus amados, minhas amadas, se há na palavra do Senhor a verdade em que o Senhor tem um instrumento para a salvação, a nossa arca agora é a cruz de Cristo. Glória a Deus. A cruz de Cristo é a quarta arca. O Senhor diz: aquele que quiser ser meu discípulo, se quiser. Ele não diz que tem que ser, ele diz: se você quiser ser meu discípulo, o Senhor diz: tome a tua cruz e siga-me. Glória a Deus. Se você não tomar a tua cruz, você não poderá ser meu discípulo. A cruz,
agora é a nossa arca. É por intermédio da cruz que nós agora seremos resgatados do Egito, tirados do meio do pecado. É por intermédio da cruz. O Evangelho, nós falamos isso todo culto. O Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue. A cruz simboliza isso. A cruz simboliza salvação. A cruz simboliza libertação, purificação, santificação, salvação. A cruz simboliza passagem do Egito para a terra prometida. A cruz simboliza passos largos na escada que leva ao céu. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos fugir da cruz. Se nós fugirmos da cruz, nós não conseguiremos cumprir com a vontade de Deus. Noé cumpriu com a vontade de Deus e a arca o salvou. O Espírito Santo ali trouxe todas as ferramentas e a vontade de Deus foi feita e o povo dele foi salvo por meio daquele que andou na arca, no betumada, no rio Nilo, Moisés. A arca da aliança que o Senhor mandou construir, que guardava a poderosa presença do Senhor, ela foi utilizada e ela fez com que o povo passasse do Egito, passasse do deserto, largasse tudo para trás, passasse pelas águas e entrasse na terra prometida. Nós, se quisermos entrar no céu, precisamos abraçar a cruz, precisamos estar dentro desta arca. Glória a Deus. Nós já falamos aqui. Nós estamos construindo uma arca. Nós estamos construindo uma arca dia após dia. E nós estamos ensinando para vocês que Deus tem nos instruído que a arca que Ele quer para os nossos dias, ela tem que ser nos moldes dEle. Não pode ser nos nossos moldes. Por isso Ele tem um exemplo para nos dar. Por isso Ele tem uma figura para nos apresentar. Alguém que nós podemos olhar para Ele e dizer: essas são as medidas da arca de Deus na atualidade. Essa é a distância, essa é a largura, essa é a altura da arca de Deus na atualidade. Justiça, santidade, retidão. Glória a Deus. São as medidas do Senhor Jesus, o nosso exemplo, a figura que foi nos enviada para nos inspirarmos nele, e mediante a inspiração, mediante a figura, mediante a vida dele, nos fazermos como ele é, porque assim diz a palavra: serdes como eu sou, serdes santo em toda a vossa maneira de viver. Sem santidade ninguém entrará no reino dos céus. A santidade simboliza uma das tábuas da arca, uma das primeiras tábuas da arca. O arrependimento simboliza uma das tábuas debaixo da arca. Como você vai enfrentar o dilúvio? Como você vai enfrentar se há uma tábua que não tem na sua vida? Você vai afundar. Precisamos construir a arca nos moldes de Deus. Por isso o Senhor tem falado conosco poderosamente sobre nós seguirmos o que a palavra diz e não o que o mundo diz, não o que a sociedade diz, não o que a grande maioria está fazendo. Não importa se somos 5, 6, 2, não importa quantas pessoas tem aqui dentro. O importante é que aqueles que estejam aqui estejam dentro da arca do Senhor. Glória a Jesus. A cruz de Cristo é a nossa arca. É a quarta arca, a arca dos tempos modernos, a arca responsável. Toda a crucificação do Senhor Jesus é para nos ensinar que existem moldes a serem traçados. Nós precisamos passar pelos vitupérios que o Senhor Jesus Cristo passou. Nós precisamos sofrer o que Jesus sofreu. Nós precisamos beber. Quem não beber do cálice que Jesus bebeu não vai entrar no reino dos céus.
Não vai. Precisamos tomar do cálice que ele tomou. Precisamos ser. Ele disse para nós, ele disse, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tenham fé, tenham força, tenham foco, construam a arca. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus disse: o mundo vos odeia. O mundo não quer estar perto de vocês. O mundo quer matar vocês. O mundo quer tirar vocês do meio deles. O mundo não vai receber vocês, porque o mundo não me recebeu. O Senhor Jesus avisou para nós que seria desse jeito. Acha que foi fácil para Noé construir a arca? Precisou de muita fé, precisou de muita obediência, precisou renunciar a si mesmo. Noé tinha uma forma de trabalhar. Deus falou: não é assim, Noé, é assim. Noé precisou renunciar a si mesmo. Acha que foi fácil para a mãe de Moisés? Vocês são mães? Colocar o filho dela em um rio recheado de animais, para que esse filho, confiado em quê? No Senhor Deus Todo-Poderoso, porque não era qualquer pessoa, eram pessoas da tribo de Levi. Aleluia. Não foi fácil. A palavra do Senhor diz que o Senhor leva Moisés ao alto monte, mostra toda a terra prometida para Moisés e diz: está vendo? Mas você não vai entrar. A palavra não diz que Moisés diz: mas Senhor, eu trabalhei tanto, Senhor, eu fiz tanto, Senhor, eu desisti da minha família, eu desisti das minhas coisas, Senhor, e eu não posso entrar. Não, a palavra não diz. A palavra diz que não tem mais nada, acabou, e Deus mata Moisés, Deus faz o que quer com Moisés, e o Senhor sepulta Moisés ali. Acabou. Deus é o dono de todas as coisas. Deus manda em todas as coisas. A vontade dele é soberana, perfeita, agradável. Aleluia. Acha que foi fácil para Moisés ver a terra prometida e ouvir de Deus: não, você agora não entra? Não deve ter sido fácil. Mas você não vê Moisés chorando, reclamando, lamentando, murmurando. Você não vê. Pelo contrário, um coração agradecido por todo o tempo que passou pelo deserto, por tudo que aprendeu durante o tempo no deserto. Você não vê isso, você não vê ele reclamando. Aleluia. Quando o Senhor instrui o povo a passar, os sacerdotes a entrar na água, a palavra de Deus, eu li para vocês, a água do Rio Jordão nessa época, ela vazava de fora a fora. Você não vê os sacerdotes dizer: ah, mas talvez tem cobra, talvez tem piranha, é fundo. Não! Você não vê eles reclamando, você não ouve eles dizendo nada. Simplesmente eles vão e fazem o que Deus mandou. Glória a Deus. E a água se abre e o povo passa para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para nós, você ouve Jesus dizer: Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Porque por mais que Noé tenha sofrido para construir a arca, porque por mais que a mãe de Moisés tenha sofrido, os pais de Moisés tenham sofrido, por mais que o próprio Moisés, antes de morrer, tenha sentido não entrar na terra, por mais que os sacerdotes tivessem medo, por mais que aquele povo foi tentado, mas só Jesus levou na carne. Só Jesus levou na carne. Só Jesus sabe contar o que foram os pregos. Só Jesus sabe contar o que foi uma coroa na cabeça, perfurando, machucando. Somente Jesus sabe, amados. Aleluia. Só Jesus sabe. Por isso, o Senhor diz que este é o sacrifício maior de todos e que era feito somente uma vez. Não pode acontecer novamente. Não há necessidade de acontecer novamente. O Senhor precisou limpar a terra
povo na época de Noé. Depois o Senhor precisou salvar o povo do Egito, precisou fazer isso, precisou fazer aquilo, mas Jesus deu um fim nisso. Jesus é o basta. Chegou em Jesus, parou. Chegou em Jesus, acabou. Chegou em Jesus, não tem prolongamento, não tem outra arca. A arca é essa, a arca é a cruz de Cristo. Acabou, chegou em Jesus, acabou. Jesus é o último estágio deste plano de salvação para a humanidade. O último estágio, a última arca, a última oportunidade. Aleluia, aleluia. Mas você não vê nenhum injusto entrando na arca junto com Noé. Você não vê nenhum egípcio andando com o povo de Deus no deserto. Você não vê nenhum egípcio atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Você não vê. Você não vê. Em pecado ninguém vai entrar no céu. Se nós não estivermos em santidade, em justiça, em retidão, se nós não abraçarmos esta arca, o Senhor está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Vocês não têm ideia. Jesus, tenha misericórdia. Se nós tivéssemos ideia do que vai acontecer aqui, quando a igreja for retirada logo, nós não temos ideia. Nós não temos ideia. O Senhor quer dizer para nós hoje exatamente isso. Existe uma arca. Existe uma arca. Para nós. Para a nossa geração. As portas dessa arca, elas estão abertas. O convite está sendo feito para entrar. Mas existem condições para se entrar nessa arca. Existem condições para se entrar neste barco. Aqueles que estavam ali, na rua de cima, vendendo o sangue de Jesus, no dia 18 deste ano, não entrarão, se não se arrependerem. Aqueles que estavam lá comprando o sangue de Jesus, não entrarão, se não se arrependerem. Não entrarão. Não entrarão. Não entrarão. O dinheiro deles não vai lhes servir de nada quando a igreja sair daqui. Não entrarão. Para entrar na arca, tem condições. Tem medidas. Deus entregou as medidas corretas. Deus entregou as condições corretas, como deve fazer, da onde tira, que tipo de madeira deve se usar. Deus fala tudo, amados. O arcebispo sempre diz isso. Deus é previsível na palavra dele. Deus é previsível. Estamos vivendo este tempo. Inúmeros são os Noés que estão por aí construindo a arca. Inúmeros. Aliás, alguns. Inúmeros não, alguns. Tem pouquíssimos Noés por aí construindo a arca. Pouquíssimos são os Moisés que estão por aí lutando, batalhando todo dia, chorando, clamando, pedindo, para que o Egito libere o povo de Deus. Para que as manifestações do Senhor aconteçam e o Egito deixe o povo de Deus ir embora. O faraó deixe o povo de Deus sair. Liberte o povo de Deus, os cativos do pecado, da injustiça, da maldade, da promiscuidade. Poucos são os Josués que têm coragem de assumir uma missão árdua que foi entregue para Moisés. Poucos. E ouvir a voz e obedecer. Poucos. E quase nenhum. Quase não há nenhum Jesus Cristo mais. Ninguém com perfil, com a vontade, com o amor pelo Pai,
o amor pelas coisas do alto, o amor pela salvação, o amor pelas coisas que não podem se ver nem tocar, mas podem se sentir, o amor pelas coisas celestiais, o amor pelas ovelhas do Pai, capaz de morrer por elas, capaz de ser crucificado por elas. Amém, amados? Estamos anunciando para vocês, mais uma vez, e para aqueles que vão assistir essa mensagem: entrem nesta arca. Aqui há um povo construindo uma arca. Entrem, mas saibam que na porta dela você vai ter que... É como você entrar num... Minha mãe trabalhou agora fazendo uma prova, né? Não sei se tinha, mas deveria ter um detector de metal, né? A pessoa vai no banheiro ali, aí tem um detector de metal. Na porta da arca também tem um detector de mentira, de falsidade, de adultério, de fornicação, um detector de nariz empinado, que eu sou bom, que eu faço, eu aconteço, eu posso, eu sou tudo. Tem um detector de tudo ali na porta. Só vai entrar quem for aprovado e passar por ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos terminar então, mas antes de terminar eu gostaria de dar a oportunidade para minha mãe trazer uma palavra nessa noite. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Glorifiquem o nome do Senhor. Glorifiquem ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de poder. Amém? Aqui, por favor. Mais para cá. Isso. João 5. João 5. A partir do capítulo, versículo 35. Amém? Amém. Ele era a lâmpada que ardia, iluminava a voz aquecente por algum tempo, alegra vós com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tenha dado o testemunho de mim. Jamais terde ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não terde a sua palavra permanente em vós, porque não crede naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não querias vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem do homem. Sei, entretanto, que não tende em vós amor de Deus. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Então é isso aí, o Senhor Jesus falando mais uma vez que Ele é. A palavra testifica do Senhor Jesus. As obras que Ele fez testifica dele. A vida dele testifica dele. Julgai as Escrituras, examinai as Escrituras, olhai as Escrituras. Se elas não testificam do Senhor Jesus, então saiam da igreja. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Julgai por si mesmos. Vocês vocês têm condições de julgar por si mesmos. Leiam, olhem o que o Senhor diz nas suas Escrituras. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te agradeço, ó Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai amado, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Somente o Senhor, ó Pai, é digno de poder. Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor, porque nesta noite Tu vieste, Senhor, com o Teu poder e a Tua glória, através do Teu Santo Espírito que está aqui no nosso meio, Senhor, e falou ao Teu povo, através dos Teus servos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós não somos dignos de receber nada que vem de Ti. Nós não somos sequer merecedores, Pai, porque pelo nosso próprio merecimento nós estaríamos condenados ao fogo eterno. Mas a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor, Senhor, por nós, pela humanidade, Senhor, pelos pecadores, é tão grande, Pai, que Tu fostes capaz de pregar o Teu Filho na cruz, e junto com Ele, Senhor, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Senhor, para que hoje, ó Pai querido, para que hoje nós possamos nos encontrar na Tua presença, Senhor, em espírito e em verdade. Que a Tua igreja, Senhor, entenda, Pai, o tempo em que nós estamos vivendo. Que a Tua igreja, Senhor, compreenda, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua igreja, Senhor, ela tenha discernimento da Tua palavra. Que a Tua palavra fale, Senhor, por si só, com cada um daqueles que ouvem a Tua mensagem. Nós te agradecemos, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas perdoar, Senhor, todos aqueles que têm feito da Tua obra, Senhor, comércio, meio de vida, Senhor, ganhando dinheiro, Senhor, bebendo o sangue do Teu Filho amado. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que Tu possas perdoar, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, eu peço a Ti, encarecidamente, Senhor, perdoa aqueles que zombam, Senhor, da Tua palavra. Perdoa, Senhor, aqueles que zombam do Teu Evangelho, aqueles que zombam dos Teus servos, Senhor. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Prove a eles, ó Deus, que há Deus nessa terra. Prove a eles que o Deus de Israel está aqui, que o Deus de Israel está falando na terra. Prove a eles, ó Pai, toque-os com o Teu poder e com a Tua misericórdia e traga-os, Senhor, para o Evangelho da verdade, para o Evangelho santo e poderoso da cruz e do sangue, o único Evangelho capaz de salvar. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar dentro desta arca, Senhor, sentados, prontos, aguardando, Senhor, para quando, Senhor, o Teu Filho amado voltar, nós possamos então zarpar, Senhor, partir, Senhor, em direção à Nova Jerusalém, para a honra e glória, Senhor, do Teu nome. E quando estiver lá, Senhor, que nós possamos adorá-lo e dizer: Santo, 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 Santo é o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, eu abençoo e despeço a Tua igreja, Senhor, debaixo das mais ricas bênçãos do Calvário. Que todos tenham uma semana na Tua presença. Que nessa semana, Senhor, nós consigamos, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, Senhor, renunciar a tudo aquilo, Senhor, que tem tirado de nós a Tua presença, a tua face, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Eu te agradeço, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.